E a indicação de Paulinho da Força para relatar o projeto da anistia fez com que a oposição corresse contra o tempo para tentar emplacar um perdão geral. O deputado, que tem histórico de aliança com integrantes do STF e simpatia ao governo, apesar das críticas, já descartou um texto amplo, afirmando que vai buscar um meio termo e principalmente a redução das penas para os condenados dos atos do dia 8 de janeiro. Paulinho, que é o presidente nacional do Solidariedade, já chamou inclusive os presos pelos atos em Brasília de terroristas, anistia de enganação e integrantes da Suprema Corte de, vou abrir aspas, guardião da democracia. A expectativa é que o projeto seja votado no plenário da Câmara Federal em até 2 semanas. Chamar os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila está preparado, a postos, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Mais uma informação adicional sobre o PL da anistia. Ontem, aprovada a urgência deste projeto. Dá para considerar uma vitória da oposição? E a escolha do relator, Paulinho da Força, vitória ou derrota para quem, hein, Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, a política brasileira está cheia desse vitória de pirro que chama. Ontem foi a vitória da oposição, celebrou que o projeto de anistia finalmente vai ser tratado de maneira urgente. Mas logo depois veio o preço da derrota, a escolha de um relator muito mais ligado aos interesses do Centrão e do Supremo Tribunal Federal do que a oposição, que na verdade é a autora desse projeto de anistia. E já deixou claro que virá uma anistia bem aguada, segundo o relator. E isso vai dar mais trabalho à oposição, porque pode-se, evidentemente, por meio do voto, derrubar o voto do relator. Mas tudo isso cria complicações para a oposição. Um relator muito mais tendencioso no sentido de buscar uma solução aguada para aprovar um projeto que o governo não quer, o Supremo já diz que vetará, não deve sair uma proposta do gosto da oposição. Isto demonstra que esta construção de entendimento no parlamento, Caniato, não dura mais do que algumas horas. Algumas horas foi criado um mini consenso para se aprovar o senso de urgência. Algumas horas depois, coloca-se um relator que, na verdade, não tem interesse em fazer avançar a pauta da anistia. Por isso, continuamos como ontem, um jogo no escuro. Não sabemos que relatório será proposto, que proposta será votada e como será o trâmite da matéria na Câmara e depois no Senado Federal, onde o presidente do Senado já deixou claro também que não tem simpatia pelo projeto. É uma batalha morro acima. E é um estique e puxa, né? Um morde-a-sopra, vence aqui, perde ali. Enfim, chama o Roberto Mota, também está conectado ao vivo com a gente para trazer suas impressões. Muitas coisas aconteceram do Pingos de ontem para hoje, né, Mota? Seja bem-vindo, ótima noite a você. Urgência aprovada e relator escolhido. Paulinho da Força. O Congresso aprovou urgência na votação de anistia e alguns deputados celebraram esse feito como uma grande vitória. Boa noite a você, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Tomara que essa vitória celebrada pela oposição não se transforme numa vitória de pirro, como mencionou o Dávila. Essa expressão vem da antiguidade. O rei Pirro venceu os romanos em uma grande batalha, mas ele perdeu tantos soldados nessa vitória que ela acabou se tornando inútil. Por isso, até hoje se usa essa expressão, vitória de Pirro, para falar de conquistas que, apesar de parecerem vitórias, no fundo, são derrotas. O problema é que foi aprovada a urgência na votação de um projeto que ainda não existe, que ninguém sabe o que é. Imagine, o outro problema é que foi indicado um relator que já declarou que vai se reunir com os magistrados
para conversar sobre o projeto. Mas olha, magistrados não opinam em projetos sendo discutidos no Congresso, da mesma forma que parlamentares não podem dar palpite em processos judiciais em andamento, pelo menos não em uma república democrática onde vigora o Estado de Direito. Pois é, o Mota trouxe uma informação importante. A urgência foi aprovada, mas não se sabe exatamente qual será o projeto. Os deputados vão debater, vão discutir, o relator fará juntará os envolvidos, os interessados. Fala-se no projeto de Marcelo Crivella, que não é o projeto de Sóstenes Cavalcante. O projeto de Marcelo Crivella seria justamente um meio termo, redução das penas e não um perdão geral. Chamar o Cristiano Beraldo também ao vivo com a gente, vai trazer suas reflexões sobre os últimos acontecimentos, né? A urgência foi pautada, foi aprovada, havia essa indicação, havia consenso, pelo menos acordos que permitiriam essa vitória. Mas daí a surpresa na escolha do relator, né? Paulinho da Força, que não é, digamos, a figura dos sonhos para a oposição, né, Beraldo? Bem-vindo. Pois é, Neto, a oposição ganhou, mas não levou. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os pingos nos is. Neto, o jogo estava combinado. Então, haveria uma primeira etapa em que a PEC da blindagem seria aprovada. Tivemos discursos bastante empolgados de bolsonaristas defendendo o absurdo, que é uma proteção para que os parlamentares pudessem fazer absolutamente qualquer coisa e se mantivessem protegidos da lei. A gente não está falando aqui de liberdade de expressão, a gente não está falando aqui da possibilidade dos deputados e senadores falarem na tribuna aquilo que bem entenderem, porque assim diz a Constituição, sem serem repreendidos pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, esse absurdo. Mas, diante desta motivação justa, a PEC da blindagem criava um sistema em que os parlamentares se tornavam intocáveis. Eles, mesmo se numa briga de trânsito agredissem alguém, mesmo se houvesse algum crime que não tenha nenhuma conexão com o exercício do mandato, eles só poderiam sofrer algum tipo de consequência a partir de uma votação secreta dos seus pares. Então isso não faz sentido e, obviamente, isso estava empacotado para proteger os parlamentares deste gasto absurdo e descontrolado das emendas parlamentares. Essa era a jogada. Aprovada isso e protegendo os parlamentares do Supremo Tribunal Federal, prometeram aos deputados e senadores de oposição que seria então votada a anistia. Por quê? Porque aí os parlamentares estariam mais seguros em contrariar os interesses do STF. Pois bem, aprova-se a PEC da blindagem na Câmara. Quando vai ao Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já fala, não, peraí, isso aqui vai para a CCJ e começam os senadores, que todos ali muito alinhados com o próprio presidente da casa, a dar declarações dizendo que são contra a PEC da blindagem. Uma vez que não há PEC da blindagem aprovada no Senado, não é tornada de fato uma emenda constitucional, não tem anistia para ser votada, ou pelo menos não uma anistia que consiga chegar e beneficiar Jair Bolsonaro. Tanto é que a anistia que agora está sendo discutida e que deve ser apreciada é uma anistia para reduzir a pena daqueles manifestantes do 8 de janeiro que já cumpriram uma boa parte da pena e que poderão, a partir da progressão de regime, poderão sair da cadeia, mas o crime continuará. Se o crime continua, a lógica utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para condenar Jair Bolsonaro está legitimada. Ou seja, continua tendo havido uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro que decorreu de tudo que aconteceu, que foi conversado, que foi tratado dentro do Palácio do Planalto antes de Jair Bolsonaro deixar a presidência da República. Então, Caneto, no fim, podemos dizer que o plano deu errado. Jair Bolsonaro não terá a sua anistia e a oposição ficará chupando o dedo. Pois é, e aí é preciso considerar o que é preciso ser
colocado sobre a mesa quando a oposição agora terá um novo desafio pela frente, né, Dávila? Você falou de negociações, articulações. Se o relator tivesse sido a escolha preferida, por exemplo, da oposição, os caminhos seriam outros? Seria mais fácil colocar em votação um projeto que atendesse, pelo menos, aos anseios e às demandas da oposição? Porque Paulinho da Força já concedeu uma entrevista adiantando, inclusive, quais são as características importantes para esse projeto da anistia, que nem deveria ser chamado de anistia, né, Dávila? Porque estão falando de redução de penas. Agora, do que se trata? O que é possível negociar? A oposição tem alguma coisa para entregar? Caniato, precisamos recordar os gestos dos últimos dias. Nós lembramos a nossa audiência aqui que o presidente Hugo Motta resolveu colocar o projeto em votação depois de uma conversa com o presidente Lula. Depois nós tivemos um vazamento de que o presidente Lula disse que aceitaria uma medida light da anistia que vislumbrasse a redução de penas dos manifestantes do dia 8 de janeiro. Depois nós tivemos a votação do pedido de urgência e a escolha do relator do Centrão / STF, desse partido. O que isso mostra? Que a ala da oposição bolsonarista perdeu o controle completamente deste projeto. Esse agora é um projeto que vai ser tocado pelo Centrão. E o Centrão vai aprovar o projeto que eles bem entenderem. E, na verdade, a turma bolsonarista virou um mero passageiro neste ônibus que hoje é conduzido pelo Centrão. Esta é a verdade. Vai dar para reverter isso? Muito difícil. Com a postura do presidente do Senado, com a maioria do Centrão controlando os votos e com essa ideia de que, bom, agora que votaram a urgência, a gente precisa aprovar um projeto para livrar a cara de todo mundo para esse negócio não acabar em água, nós vamos fazer uma coisa aguada. E aí, uma aguinha com açúcar aí tal, aí passa, é aprovado e se diz que foi aprovado a tal de, entre aspas, anistia. Isto é o enredo que começou a ser construído nos últimos dias. E, infelizmente, parece que a boa parte da oposição não esperava esta cama de gato que foi criada no projeto que era a grande causa da anistia. Pois é, e também tem leituras que indicam a votação da urgência um dia depois da PEC da blindagem, né? Porque daí a aprovação da urgência acabou ganhando as manchetes. E aí a aprovação da PEC da blindagem foi lá para baixo, né? Na timeline dos portais de notícias. Mas você, Motta, agora um desafio adicional para a oposição, porque colocou todos os seus negociadores na Câmara dos Deputados, nos gabinetes, para fazer avançar esse projeto da anistia, pelo menos a urgência, mas agora esse desafio em relação à figura do relator, que tem uma história, inclusive, de ligação com o Partido dos Trabalhadores, né, Motta? Esse processo todo parece uma gincana, né? Aquela que tem aquelas tarefas cada vez mais difíceis, ou aqueles programas de perguntas, que cada vez as perguntas vão ficando mais complicadas, ou aqueles filmes Missão Impossível, né? Que você tem que fazer coisas assim completamente malucas. Eu só vou discordar um pouco do Dávila, porque eu acho que isso não é um problema da turma bolsonarista. Isso é um problema do Brasil. É um problema gravíssimo. A situação em que o Brasil cada vez afunda mais, eu duvido que tenha alguma pessoa de bom senso que preste atenção nas notícias e que esteja conseguindo dormir direito com as coisas que estão acontecendo. Essa história da anistia, quando você acha que as coisas já estão complicadas, ela fica mais complicada ainda. O relator do projeto, recém-indicado relator, disse que a anistia ampla, geral e restrita é impossível. Bom, eu só conheço anistia ampla, geral e irrestrita. As outras coisas podem até se identificar como anistia, mas não são anistia. Segundo palavras do relator,
abre aspas, será feita uma coisa que não agrada nem à extrema esquerda e nem à extrema direita. Olha, gente, essa é uma declaração que precisa ser estudada. Ela tem que ser decifrada. Primeiro, porque nunca foi o objetivo de projeto de anistia agradar extrema esquerda ou extrema direita. Por definição, nenhum dessas duas áreas da política aprova a anistia. Segundo, porque o objetivo da anistia é retirar da cadeia pessoas que não deveriam estar lá e não agradar ninguém. Depois, porque extrema-direita ou ultradireita é uma expressão que toda vez que é usada tem que fazer com que a gente ligue um alerta, porque esses são os adjetivos usados hoje pela esquerda e por boa parte da mídia e da cultura para descrever qualquer um que não seja de esquerda. Se você disser que você é conservador ou liberal, a chance de você ser classificado como extrema-direita ou ultradireita é de 99,99%. Depois, segundo o relator, a expressão dele, a coisa que será feita irá agradar a maioria da Câmara. Eu diria que, no mínimo, há controvérsias. Pois é, a gente não sabe exatamente qual será o texto escolhido, se eles vão adaptar um texto que tinha sido apresentado por Marcelo Crivella, mas fala-se na possibilidade de anistiar alguns que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, redução de pena para aqueles que comprovadamente participaram de algum ato de depredação do patrimônio público, mas devem escolher, inclusive, um período. Vai ter um marco temporal para beneficiar certas figuras, viu, Cristiano Beraldo? E a possibilidade de eliminar as penas para Jair Bolsonaro e aquelas outras 7 pessoas do chamado núcleo crucial, é baixíssima a possibilidade da tal anistia ampla. Agora, quem é Paulinho da Força? Inclusive, Marcelo Crivella foi entrevistado e disse que Paulinho é muito habilidoso, que conversa com figuras de todos os partidos, enfim. É preciso considerar também a escolha de Paulinho da Força por parte de Hugo Motta, né? Ninguém apostava nesse nome e surge Paulinho da Força. Pois é, Paulinho da Força, ele é muito habilidoso, ele conversa com todos os partidos, com todos os parlamentares, está aí na vida pública há muito tempo. É o Paulinho da Força Sindical, que, de uma certa forma, era uma... Não sou profundo conhecedor da história desses conflitos sindicais, mas havia a CUT e havia a Força Sindical que, de uma certa forma, concorriam, digamos assim. E, no meu entendimento, Paulinho sempre foi mais ligado ao PSDB do que efetivamente ao PT, que era muito associado à Central Única dos Trabalhadores. Agora, Paulinho, ele tem uma missão de conseguir fazer um texto, e não vai agradar a extrema esquerda, porque não há extremos ali no governo. O governo está atuando de uma forma muito objetiva. O governo, ele quer ir até o limite em que não beneficie Jair Bolsonaro. O governo está trabalhando, está operando para manter Jair Bolsonaro na cadeia. E essa é uma estratégia que não é só uma estratégia política. Essa é uma estratégia, por tudo que a gente viu desde o início desse mandato, ou até mesmo antes, né, durante a campanha e depois da vitória, ali antes da posse, esse é um governo de vingança. O próprio presidente da República, de forma muito textual, recorrendo a palavrões, inclusive, disse numa entrevista ao vivo que o objetivo dele é ferrar, para não usar a palavra de baixo calão utilizada pelo presidente da República, ferrar o juiz Sérgio Moro. Por quê? Porque o juiz Sérgio Moro foi responsável pelo processo e pela condenação de Lula, que por fim foi confirmada em 3 instâncias e Lula teve que ser encarcerado para cumprir pena. Ele está nessa mentalidade da vingança
e passa por essa vingança manter Jair Bolsonaro preso. Eu vejo que o governo está operando neste sentido, mas há outras coisas envolvidas nessa dinâmica da política que foi transformada nessas últimas horas, Caniato. Tudo vai indicando para partidos começarem a fortalecer uma campanha de Lula à reeleição. Esse movimento do União Brasil, hoje, de declarar que está desembarcando do governo, dá 24 horas para os filiados deixarem os cargos e tal, me parece um movimento que vai acabar sendo isolado, porque esse é um movimento de sobrevivência do presidente do partido. Não é um movimento institucional. Houve uma acusação grave contra o presidente do União Brasil. E a resposta do presidente do União Brasil é usar o partido, usar o prestígio do partido, usar a força do partido para romper com o governo. Sinceramente, eu não acho que isso vai acabar bem. Vamos trazer, inclusive, esse destaque, porque isso que o Beraldo destacou tem a ver, inclusive, com a aprovação da PEC da blindagem, tem a ver com as sinalizações que foram dadas por Davi Alcolumbre. Então, esse assunto, União Brasil, vai consumir parte do programa e você já está convidado para acompanhar, porque tem muita coisa em jogo.